Passar rapidamente agora, pediu que o senhor permaneça, coronel. Eu vou abrir a participação rapidamente dos vereadores, nós temos ainda 20 minutos de sessão, então peço aos vereadores que sejam bastante sucintos. Eu acho que muito mais, nesse momento, cabe uma mensagem do que, de repente, ficar fazendo várias perguntas ao coronel, porque senão ele pode ser que ele responda a alguns e não tenha tempo hábil para poder responder a outros vereadores. Então, acho que nesse momento é muito mais uma mensagem aí, da demonstração de apoio que esta casa está na causa dos bombeiros. Vamos iniciar rapidamente pelo vereador de São Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de, nessa noite, saudar o coronel, saudar os bombeiros, os seus familiares aqui presentes, e saber que num pleito eleitoral nós escolhemos os nomes que vão nos representar. Eu gostaria aqui nessa noite de falar, muito breve, a reforma do Maracanã custou quase R$1 bilhão. Dinheiro para a reconstrução da região serrana, menos da metade desse R$1 bilhão. Acaba de chegar a informação que o governador quer dar R$52 no final do mês de aumento para os bombeiros. Vai ainda ser pior do que o penúltimo colocado, que é o Rio Grande do Sul. E por último, senhor presidente, me lamenta muito fazer essa leitura que eu vou fazer aqui agora. Dos 70 deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro, somente 37 deputados assinaram pela libertação dos bombeiros militares. E o deputado Alessandro Calazans, André Correia, André Lazzaroni, Aspácia Camargo, Átila Nunes, Bebeto, Bernardo Rossi, Bruno Correia, Chiquinho da Mangueira, Cidinha Campos, Coronel Jairo, Domingos Brazão, Dica, Edson Albertassi, Fábio Silva, Graça Matos, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, que está quase sendo expulso do nosso partido, está em regime disciplinar, Jânio Mendes, João Peixoto, Luiz Martins, Marcos Abraão, Miriam Rias, Paulo Melo, presidente da Alerj, Pedro Augusto, Pedro Fernandes, Rafael do Gordo, Rafael Pisciani, Roberto Dinamite, Rogério Cabral, Sabino, Tiago Pamplona, Xandrinho, todos assinaram contra a soltura dos bombeiros militares. Todos assinaram com o governador Sérgio Cabral. Eu tenho aí 50 cópias para os senhores levarem e tem a autoria, a fonte segura. Todos esses nomes devem de ser observados, porque todos votaram, vou concluir, senhor presidente, todos eles votaram contra a libertação dos bombeiros militares e votaram com o governador do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, é de repudiar o cidadão votar nesses nomes e, na hora de defender, ficar com o governador tirano, que é o governador Sérgio Cabral. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, eu temo pela segurança do nosso tenente-coronel, Mais um ato de bravura dos bombeiros. A coragem de estar no quartel defendendo vidas e nas ruas, mas também a coragem de se expor. O senhor sabe muito bem que qualquer trabalhador que vai reivindicar seu direito é tratado como um marginal, como um baderneiro, Eu falo muito bem isso porque na frente dos sindicatos bancários durante tantos anos, sei muito bem como se funciona. E um dos primeiros atos é chamar a força policial para reprimir. Eu falava aqui, a questão da repressão. E o senhor errou ao dizer uma coisa, que eles não sabem fazer conta. Sabem. Eles não sabem é dividir. Porque com a maior arrecadação, a segunda maior arrecadação do país, eles não sabem dividir a arrecadação, não sabem dividir a riqueza. Certamente, os policiais merecem todo o nosso respeito, merecem a consideração e os salários que recebem, que pode até ser pouco. O que não pode é o bombeiro ficar secundarizado nessa história, como se fosse uma força à margem, como o senhor bem disse, tratado como marginais. Há que se fazer um reparo, porque isso vai ficar na história, escrito na história do nosso país, pela condição desumana como são tratados os nossos bravos soldados do fogo. As condições desumanas nas suas prisões. Nós sabemos que existem as prisões disciplinares, para os policiais, os bombeiros, as forças armadas, mas tem que ter no mínimo a humanidade de dar as condições de aprisionamento, embora seja arbitrária, embora seja injusta, embora seja ilegal, mas acima de tudo reconhecer
a bravura do senhor em vir aqui de público se colocar na condição de defensor daqueles que não conseguem ter voz, sob a pena de poder ser preso. Então vai aí também um precioso ato de bravura, de luta em defesa da sua classe. Dizer também que a taxa de incêndio que é cobrada poderia, no mínimo, fazer jus à sua criação, que era de equipar as guarnições de bombeiros, os quartéis de bombeiro, e servir para remuneração, para melhoria da remuneração dos bombeiros no nosso estado. E nem para isso serve. Onera o bolso da população sem ter uma justeza na sua utilização. Lembro bem que no governo passado era utilizado inclusive para a construção de quadras de esporte. Nada contra a construção de quadra de esporte. Mas a finalidade não foi essa da sua criação. Era de manutenção dos bombeiros e na melhoria de qualidade de assistência à população e certamente para a melhoria dos salários dos bravos bombeiros do nosso estado. Então, Tenente Coronel, sinta-se na condição hoje de orador como um orador brilhante, porque as suas palavras certamente ecoarão em Nova Friburgo e irão além das fronteiras do nosso município, na defesa daqueles, repito, que acabam não tendo voz e que precisa de um comando, e o senhor aqui hoje deu o comando. A luta deve permanecer, a luta deve continuar e a intransigência do governador deve ser quebrada. O caminho é esse, de luta, de batalha, para conquistar a manutenção dos direitos e superá-los, porque a livre manifestação de expressão deve ser uma garantia constitucional. E o que os bombeiros faziam era isso, se manifestar na defesa dos seus interesses e das suas famílias. E quando fazem isso, estão fazendo em defesa também da população de nosso estado. Vereador Isaac Demane. Senhor presidente, senhores vereadores, meu querido coronel Marrafa, senhoras e senhores presentes aqui, notadamente os bombeiros e seus familiares. Há cerca de 20 dias, coronel, nós aprovamos nessa casa uma moção de louvor aos bombeiros militares pela luta, pela sua dignidade, por melhoria de salários, já em apoio a esse movimento que foi levantado pelo Corpo de Bombeiros, foi distribuído aqui no aniversário da cidade, no dia 16 de maio, onde os bombeiros pedem socorro, pedem dignidade. E nós aprovamos aqui, unanimemente por essa casa, uma moção de louvor, apoiando a luta de vocês. Essa moção de louvor foi encaminhada ao governador Sérgio Cabral, à auditoria militar, ao quartel central do bombeiro, ao 6º GBM, também ao quartel aqui nosso, da nossa cidade, e ao líder do governo na LERJ, o deputado André Correia. Foi encaminhado a ele também, para que eles tomassem conhecimento que a Câmara Municipal de Nova Friburgo apoiava irrestritamente a luta e o pedido de socorro dos bombeiros militares. E nós ficamos muito tristes com o que aconteceu. Nós sabemos, a minha impressão pessoal, vou passar aqui, eu posso estar errado, mas eu não vou me furtar de dizer o que eu penso a respeito desse episódio. Eu acho que o governador Sérgio Cabral, ele quis que isso acontecesse, ele deixou isso acontecer, porque eu não acredito que o comandante, o geral do bombeiro, não teria condições de contornar essa situação ali na porta da sua casa, ter convidado aqueles bombeiros para entrar, formava lá por divisão, chamava o mais antigo, formava todo mundo e ia conversar com todo mundo. Mas por que não foi feito isso? Deixou a coisa chegar no ponto que chegou. Eu acho que isso foi premeditado pelo governador Sérgio Cabral. Eu acho que isso foi uma premeditação, isso é uma covardia que foi feita com os bombeiros militares. Por que não foi chamado? Por que não convidou a Casa do Bombeiro? Chamasse todos para dentro, o comandante-geral não poderia ter feito isso? Formava todo mundo por divisão, mais antigo, vamos conversar. Não se chegaria a esse ponto, que isso vai ser muito doloroso para a nossa sociedade, o desdobramento disso já está sendo para os bombeiros militares, que quando acredita bombeiro, acredita toda a sociedade. Não há uma instituição pública no nosso país que tenha uma respeitabilidade tão grande quanto a do Corpo Bombeiro Militar. Então, agrediu o Corpo Bombeiro, agrediu a sociedade inteira, e é isso que nós estamos vivendo hoje no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, coronel. Vocês têm meu restrito apoio, na minha humildade, nas minhas limitações, mas o que eu puder fazer, tenho certeza que todos os vereadores nós estamos fazendo para apoiar o ato de vocês, as reivindicações de todos vocês, porque nós já reconhecemos com mais do que justas. Infelizmente, nós lamentamos, ficamos até enlutados por conta dessa atitude tomada pelo governador Sérgio Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luciano Faria.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o tema dessa noite é um tema que vem mexendo com todos no nosso estado, da classe política ou não, tem função da instituição que é o Corpo de Bombeiros, uma instituição respeitada. Eu cheguei a comentar aqui na última sessão que durante a campanha eleitoral em 2008, numa certa comunidade, eu presenciei 2 crianças brincando de polícia e ladrão e constatei ali a inversão de valores, que ninguém queria ser a polícia, né? Eles queriam ser o ladrão na brincadeira das crianças. E essa semana a gente acompanhou na internet um relato de uma pessoa sentindo-se emocionada, que aqui próximo no centro da cidade, um caminhão de bombeiro passou, estava parado no engarrafamento, e as crianças na creche gritando que querem ser bombeiro quando crescer. Então, a gente vê que a comoção não está só a nível de adultos. Agora mesmo tinha uma menininha ali atrás, ainda está ali, toda hora levantando a faixa, está ela lá levantando com orgulho. E isso a gente tem acompanhado, inclusive, desde o dia do fato ocorrido no Rio. Famílias envolvidas, esposas, filhas, como houve aqui no dia 16 de maio, as famílias ali também lutando e sendo mais uma voz junto aos bombeiros. E a gente tem que louvar que vocês continuam, apesar de tudo que tem sido noticiado, o que vem ocorrendo, que vocês continuam trabalhando, honrando a farda. Ontem de manhã cedo, eu acompanhei o jornal passando a matéria no Rio, um caminhão do Corpo de Bombeiro que bateu vindo de uma ocorrência, alguns militares, eu acho que se feriram levemente. Então, continuam fazendo o trabalho de vocês, e isso é o que nos honra muito. Agora, recebi aqui um e-mail, bem breve, senhor presidente. O destaque é que o Cabral cria a Secretaria de Defesa Civil e antecipa reajuste para bombeiros. A secretaria ficará sob o comando do coronel Sérgio Simões. Reajustes salariais vão beneficiar PMs e Polícia Civil. O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira a criação da Secretaria de Estado de Defesa Civil e enviou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro uma mensagem antecipando de dezembro a julho os 6 meses de reajuste para bombeiros, policiais militares, policiais civis e agentes penitenciários. Segundo a nota divulgada, a Secretaria ficará sob o comando do coronel Sérgio Simões, comandante do Corpo de Bombeiros. Anteriormente, a pasta de Defesa Civil era vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, que tinha o nome do secretário estadual, que teria à frente o secretário Sérgio Cortes. A nota informa que o reajuste da categoria será de 5,58%, um impacto de 323 milhões na Caixa do Estado. Somados ao reajuste de janeiro a junho deste ano, a categoria passa a acumular um reajuste de 11,5% de aumento salarial em 2011. Isso quer dizer que continua a falta de respeito à corporação, continua a falta de respeito à família dos bombeiros militares e que a luta tem que continuar, e o senhor pode ter certeza que, como eu disse no início, quando chamei o senhor até a tribuna, a falta de respeito que houve do governo do Estado nunca teria da Câmara Municipal. Nós temos orgulho em recebê-lo aqui hoje, junto com todos os bombeiros, e podem ter certeza que assim que os senhores fizerem de novo a necessidade de usar a TV Câmara para ter mais essa grita junto à sociedade, pode ter certeza que vai estar contando aqui com todos os vereadores dessa casa. Pode ter certeza que a luta continua e nós, vereadores, vamos estar ao lado de vocês. Vereador Reinaldo Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu vou fazer uma saudação aqui ao tenente-coronel Marrafa, ao Emeric, meu primo que está ali presente junto com a esposa, o Ronei, também o tenente Ronei,
o Sinésio, tenente Sinésio, Paulo Roberto, meu amigo de muitos anos, tenente também, e o Rubens também, Plástico, tenente. Saudando essas pessoas, estou saudando toda a corporação, porque eu não consigo guardar o nome de todo mundo. Mas o coronel, o governador, ele não pode querer respeito dos bombeiros, porque ele nunca respeitou os bombeiros. Então, como é que alguém, para se ter respeito, tem que respeitar? Então, não pode se queixar de falta de respeito. A gente respeita quem nos respeita. E esse salário de bombeiro realmente é uma falta de respeito. Eu acho até, quero pedir desculpa, que na última sessão eu não estive aqui presente, porque tinha um compromisso no Rio, mas quero dizer que eu acho que todos os vereadores do Estado do Rio de Janeiro deveriam fazer um documento de apoio à solicitação dos bombeiros. Todos os vereadores do Estado do Rio. Porque nós sabemos o trabalho dessa corporação, principalmente de Friburgo, do qual nós acompanhamos. Teve uma sessão aqui, inclusive, que eu disse que às vezes a gente vê muitas instituições aí de soldados envolvidos com alguma outras coisas. Eu nunca vi aqui em Friburgo, por exemplo, nenhum soldado, nenhum membro do Corpo de Bombeiros, nenhum dessa corporação envolvido em nada que desabonasse a conduta. São pessoas de família. Eu acho que tem que ser respeitado. Eu acho que o governador, ele tem que pensar, porque eu acho que ele nunca soube o que é ser assalariado. Acho que ele nunca passou por isso. Ele não sabe a dificuldade que as pessoas passam. Nós quero saudar aqui a todos vocês que no período aqui da nossa enchente, aqui, da nossa tragédia aqui, morreram aqui dois soldados, ou três, se não me falha a memória, três, né? Que acabou, ninguém comenta mais nada, né? E de repente, um momento que o governador poderia repensar todo esse trabalho, não só de Friburgo, mas de outras cidades, aí de repente falta com respeito com os bombeiros, prendendo pessoas de famílias, pessoas que estão lá reivindicando os seus direitos. Mas, com certeza, eu acho que a Câmara Municipal, quero parabenizar o vereador Marcos Medeiros por ter trazido aqui o tenente-coronel Marrafa, e pode estar certo. Eu acho que nossa reivindicação tem que ser de apoio aos bombeiros, e volto a repetir, não só a Câmara de Friburgo, mas todos os vereadores do Estado do Rio deveriam mandar um documento de apoio à reivindicação dos bombeiros. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, meu caro coronel, aqui representando a corporação, senhoras e senhores convidados, inicialmente, vereador Marcos Medeiros, tenha a certeza de que Vossa Excelência abre um espaço muito importante para que esse assunto seja debatido de forma sem que a paixão sobreponha sobre a razão. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou de lado o princípio fundamental da democracia, que é o diálogo. Enquanto existe conversa, enquanto existe tentativa de entendimento, não se chegam a vias como a que aconteceu no último final de semana. Nós lamentamos o fato da não existência do diálogo, porque quando não há o diálogo, a democracia começa a entrar em perigo. E a democracia pode ter todos os seus defeitos, mas é o melhor dos regimes, porque permite que, de tempos em tempos, os agentes políticos possam ser avaliados. Ao longo da minha vida, iniciei como sindicalista, combati a ditadura, fui enquadrado na Lei de Segurança Nacional, lutando para que esse país se transformasse numa democracia. Não chegamos, eu e meus colegas professores, a sermos julgados na época, porque houve uma anistia concedida pelo presidente Figueiredo em razão da visita do Papa ao Brasil. E ele, em homenagem à visita do Papa, anistiou e deu por encerrados os inquéritos policiais militares que haviam sido iniciados naquela época. O presidente Figueiredo não era um democrata. Ele tinha as razões que o faziam cumprir o papel do ditador de plantão naquele momento. Mas teve atitude nobre.
a atitude nobre de anistiar aqueles que simplesmente estavam reivindicando os seus direitos. Eu entendo que o governador Sérgio Cabral, ele tem dentro da sua casa o próprio exemplo de quem foi perseguido, como foi o seu pai, Sérgio Cabral, velho pai, jornalista, preso pelo regime totalitário instalado pela Revolução de 64. Ele deve ter aprendido, deve ter sofrido na própria pele a ausência do pai em casa, pelo simples fato de pensar diferente da forma como pensavam aqueles que estavam no poder. Eu tenho a certeza que ele vai rever esse ato. Eu tenho a certeza que a consciência do governador fará com que ele possa reabrir o diálogo, conceder àqueles que estão presos a liberdade imediata para que voltem ao convívio de seus familiares e ao convívio diário no quartel, nos quartéis, onde tantos serviços prestam à comunidade. Acho que essa casa precisa, através das suas bancadas, fazer a manifestação ao governador. Não podemos ficar só no discurso, não podemos ficar só na crítica, porque senão vamos entrar no jogo dele. O que nós precisamos fazer é estender a mão ao governador, dizendo: nós estamos aqui, como agentes políticos, como o senhor é, buscando uma solução. Porque se nós formos para o confronto, nós não vamos achar essa solução. O agente político, nesse momento, é o mais importante elemento para tentar resolver a situação. Porque instigar, criticar, ofender, partir para a briga, a coisa só vai piorar. Eu me coloco como vereador do partido do governador Sérgio Cabral, condenando a sua atitude, mas estendendo a minha mão para que, com as nossas opiniões, sugestões e participações democráticas, possamos removê-lo dessa decisão tão triste que, com certeza, vai manchar a vida dele. O grande democrata e presidente Juscelino Kubitschek dizia o seguinte: você pode errar, mas você não pode ter compromisso com o erro. Vamos torcer e fazer a nossa parte para que o governador Sérgio Cabral não tenha esse compromisso com o erro. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, Coronel Marrafa, cumprimento o Coronel Marrafa, cumprimento todos os membros da corporação aqui do 6º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo e seus familiares. Eu, na sessão passada, o voto de repúdio, eu já expressei a minha opinião em relação ao que eu penso do governador. Eu acho que, e após aquela sessão, eu fui para casa e lá chegando, eu fiquei pensando, o Corpo Bombeiro é uma instituição militar que eles atuam sem arma. É uma instituição militar que eles atuam sem arma. Para chegar aonde chegou esse conflito, a intolerância foi muito grande do governador. Nós temos que começar a analisar em pauta isso. Para chegar à forma que foi a agressão do governador junto aos bombeiros, porque ele foi muito intransigente. Porque o bombeiro, na verdade, são os homens, são os heróis da sociedade que salvam vidas. São os anjos da guarda da população. Eles são os anjos da guarda da população. Então, coronel, pode ficar certo. Quando mexe nos nossos anjos da guarda, está mexendo com a gente. E não só com a classe política. Está mexendo com toda a população do estado do Rio de Janeiro, com toda a população do Brasil e com toda a população do mundo. Que o mundo inteiro tem bombeiros que são salva-vidas. Então, essa briga não é de Vossa Excelência, não, de vocês, não. Essa briga é da população. E eu tenho certeza de uma coisa. O governador vai ter que recuar. E esses políticos que assinaram, recusaram assinar a anistia dos bombeiros, colocaram na rua, eles vão ter a resposta nas urnas. Porque a resposta que eles deram agora, eles foram antipopulares. Eles mexeram com o nosso anjo da guarda. Infelizmente, eles registraram essa casa aqui. E pode dizer que eu não tenho medo de falar. Friburgo ficou com o nome manchado, por nós temos um deputado chamado Rogério Cabral, que não deu apoio à população que ela precisou. E terão a resposta na hora certa, nas urnas.
Estou envergonhado de ser friburguense nesse momento, coronel. Estou envergonhado. Se nós formos hoje políticos, vereadores, uma passeata, seremos apontados para a população como os traidores, que não honramos o voto popular. E não fique triste não, coronel. Sabe por quê? Porque o governador Sérgio Cabral, ele vive em outro mundo, nós sabemos disso. Ele vive em Nova York, vive em Paris, vive na China. O mundo dele é outro. Então não fique só desgastando. Prender é fácil. Eu quero ver encarar a prisão aqui agora com a população, no dia a dia. Isso ele não tem coragem também. E como ele tomou essas atitudes, ele estava no exterior, na França, 15 dias atrás. Eu sabia da agenda dele. Então, eu só tenho a lamentar os ocorridos. E pode ficar certo que os partidos políticos, já disse nessa casa aqui, tinham que tomar as atitudes maiores, retirar o apoio do governador da Assembleia Legislativa. Essa é a atitude correta, porque bater nos bombeiros é bater na população do Estado do Rio de Janeiro, é ser ingrato com a população, que vocês são os homens de bem, os homens que salvaram vidas, que salvam vidas, dão suas vidas pela vida dos terceiros, e vocês são os heróis da sociedade. E o bombeiro e a população de Friburgo merecem respeito, não é o que está acontecendo isso não. Eu tenho certeza, o vereador Jorge Carvalho falou a verdade. Vamos tentar que o governador entre no acordo, recue, dê um passo atrás e vê o erro que ele cometeu, a injustiça que está cometendo. Muito obrigado a todos e pode contar com o nosso apoio. Vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente, senhores vereadores, coronel Sérgio Marrafa, demais membros da instituição e seus familiares, eu enxergo com bastante transparência, mas não entendo. Vou explicar por quê. Quando trabalhava na Assembleia Legislativa, todos sabem que trabalhei bem próximo do presidente Sérgio Cabral. E na época do governo Marcelo Alencar, na época do governo Antony Garotinho, na época do governo Rosinha Garotinho, a gente sempre estava próximo dos movimentos. Pasme você, pasme o senhor, coronel Sérgio Marrafa, eu presenciei, por exemplo, greve dos policiais civis. Houve, dentro do Palácio Tiradentes, uma determinada confusão, onde o revólver de um dos policiais caiu e disparou, pegou no teto do palácio. Presenciei greve dos fiscais, greve dos professores, greve de vários funcionários, inclusive da saúde. E toda vez que o Sérgio Cabral era presidente, isso eu presenciei, ele sempre ligava para o governador e falava: governador, me ajuda, eu não posso ficar... Só tem que atender às reivindicações dessa classe, seja a classe que for. E o povo não é plateia, porque às vezes o político fala: não, joga para a plateia. Não é plateia. Mas, para se utilizar de uma frase, ele sempre falava aquilo que as pessoas que ocupavam as galerias queriam ouvir. Então, por exemplo, se fosse policiais civis, vamos votar, vamos lutar para poder instituir o plano de cargos e salários desta carreira. Aí todo mundo batia a palma, e ele liderava, e ele ia lá fora, fazia aquele jabaculê. Agora, por outro lado, o que eu não entendo? Eu não entendo o seguinte: ele hoje é o governador. Ele hoje é o governador. Ele já vivenciou esta situação por várias vezes como presidente da Assembleia Legislativa. Um outro ato, no momento em que houve a invasão, entre aspas, porque vocês entraram na casa de vocês, eu estava com ele, com a Dilma e com o comandante Coronel Pedro. E eu me dirigi ao Coronel Pedro, óbvio, ali dentro do Palácio Guanabara, nós não tínhamos a informação que estava havendo a invasão. E fiz a pergunta a ele: coronel, como está a tropa? Não, a tropa tá tudo bem, a gente está... inclusive, essa matéria está no ar. Se vocês ligarem lá a melhor TV de Friburgo, a Nova TV, Canal 14, vocês vão ver a entrevista que eu fiz com o coronel. E o coronel: não, está tudo tranquilo, a tropa está sob comando, está tudo tranquilo. E, na verdade, não estava. Por outro lado, a gente vê aqui o Ronei, Emerick, Sinésio, Rubens, Luciano, a gente vê o Jansen. Jansen
eu acompanhei uma cena dele na prainha, aonde, infelizmente, um jovem de 17 anos, com 1,90 m de altura, forte, foi nadar na prainha e, infelizmente, afogou-se. E ninguém conseguia achar. O Jansen nadou, mergulhou, foi para lá, foi para cá e conseguiu achar. Veja o Jardim que está ali, está machucado, porque participou do movimento, quer dizer, acompanhe no dia a dia a luta deles. Por outro lado, qualquer município do estado que nós formos e que formos participar de alguma atividade que tenha o excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral, que ele chega de helicóptero, lá no canto tem a viatura do Corpo de Bombeiros, que está ali para poder prestar a segurança para ele. Eu recebi aqui, olha só, uma das grandes problemáticas que há em várias atitudes é a questão, infelizmente, da justiça. Decisão da juíza Ana Paula Monte Figueiredo, com relação, a fonte é o Tribunal de Justiça, com relação aos bombeiros que foram detidos. Dentre vários argumentos boçais, está esse aqui, ó. A custódia cautelar de todos os militares mostra-se imprescindível à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina militar, que se encontram flagrantemente ameaçados. Essa juíza, com certeza, ela nunca acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros, nunca, infelizmente, por um lado, porque se isso tivesse acontecido, o pensamento dela seria outro, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e ela mantém na prisão esses jovens. São, infelizmente, atitudes, conforme o vereador Nami Nassif falou tão bem, do deputado Rogério Cabral, que não é a primeira, ele já votou contra o aumento dos policiais e dos bombeiros, que vai para a Assembleia Legislativa representar o povo, principalmente o povo de Nova Friburgo, e vai para lá e vota contra eles, e amanhã está na maior cara de pau na rua, me ajuda aí, preciso do seu voto. Isso é uma vergonha. Igual, por exemplo, o outro deputado federal fez projetos de lei para proteger bandido. Vereador Marquinhos, concede uma parte. Fica à vontade. Eu quero fazer uma comparação aqui a todos vocês. Preste atenção à comparação que eu vou fazer aqui. O deputado Álvaro Lins foi preso, os 70 deputados da Assembleia Legislativa, inclusive o Rogério Cabral, assinou para a libertação dele, de imediato. E quando se prende os heróis são os bombeiros, eles se recusam a assinar. Essa é uma comparação, um corrupto, eles dão todos os valores. A pessoa de bem se recusa a assinar. É por conveniência própria. Você vê, o deputado federal, o Glauber, tem alguns projetos, dentre eles, por exemplo, manter solto o menor que estiver envolvido em algum crime, enquanto não transitar e julgar o processo. Outro é o prisioneiro que estiver encarcerado, se sofrer maus tratos, diminui a pena. Quer dizer, ele rouba, estupra, mata, e se ele próprio se machucar, não precisa provar, diminui a pena dele. Então, infelizmente, são representantes dessa forma que envergonham o nosso município, e faço coro com vossa fala. Parabenizo ao coronel. A gente pode ter a certeza que os bombeiros militares sairão e que será mantida a ordem pública com a soltura desses homens, que eles estão providos de razão, que não tem nenhum tipo de flagrante ameaça em função dos militares estarem soltos, e que eu tenho a certeza que, conforme vários vereadores que me antecederam falaram, que quando o povo quer, ele vai acabar querendo. Parabenizo o vereador professor Pierre, que viabilizou o vídeo que foi passado aqui, que fez o voto de repúdio, que todos participaram, e que a nossa sociedade possa, junto com o Corpo de Bombeiros, junto com esta corporação, de maneira unida, ajudar no movimento. Estive lá em Jurujuba com o vereador Edson Flávio, vimos de perto, infelizmente, essa intervenção equivocada do governador, mas a gente tem a certeza que esse exercício de lutar por melhores condições de vida pessoal e vida profissional é um objetivo nobre, é um objetivo que tem que ser assegurado pelas instituições públicas, por toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Por final, parabenizar
o nosso coronel, que brilhantemente expôs o momento em que a tropa passa, e gostaria de sugerir ao presidente que, se a gente pudesse convidar, ao final da reunião, todos os bombeiros que aqui estão e fazer um minuto de silêncio em protesto a essa atitude equivocada do governador. Vereador, professor Pierre. Senhor presidente, quero cumprimentar inicialmente ao querido tenente-coronel Marrafa pela coragem. Já é um homem de caráter que já conheço há um tempo, e que qualquer caso seja perseguido, por favor, nos comunique. Nos comunique. Saudar a todos os bombeiros, familiares aqui presentes, e saudar o vereador Marcos Medeiros, que proporcionou, através do requerimento, esse momento tão importante. Agradecer a Vossa Excelência pela inspiração que tiveste ao proporcionar isso a nós nessa noite. Mas nós devemos lembrar o seguinte: desde o início do mandato, e até mesmo como professor, já repudiava o governador Cabral. O governador Cabral, ele não paga os professores, ele não gosta dos professores também, paga muito mal, um dos piores salários do país aos professores. Em 2009, eu já assinalava em 2010, chamava ele de Pinóquio, porque ele mentiu aos professores. E agora ele mente aos bombeiros. Eu não consigo entender, porque professores ajudam a construir vidas, bombeiros a salvá-las. E o que faz o governador? Vandalizá-las. É isso que o governador faz. Para se ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, em folha de pagamento, não passa de 25% do seu orçamento para a folha de pagamento. Ele poderia praticamente dobrar o salário de todos os servidores públicos, que ainda não bateria na lei de responsabilidade fiscal. É muito importante essa informação. Essa informação a gente tem que bater com ela. Sabe para quê? Porque ele economiza naquilo que é o mais importante, que é o servidor público, que Leonel Brizola sobrevalorizado, dando a paridade. Ele é que instituiu a paridade dentro do Estado, e agora o governador vem ferir. E nós devemos criticar e denunciar a publicidade do governador Cabral. Não se paga o servidor para fazer a máquina de propaganda. É por isso que nós temos uma Rede Globo, por exemplo, Organizações Globo, reforçando vândalos. Estava no jornal de terça-feira. O jornal colocou do vandalismo a luta por direitos. Que absurdo é esse? E que linha de discurso é essa? Trocar a palavra ocupar o espaço que é próprio por invasão? É absurdo. E a mídia sem vergonha reproduz isso, que não é toda ela, mas existe muita mídia sem vergonha. Por que não anunciar todas essas questões que o senhor tão bem expôs aqui? Por que não hospital de campanha e as conveniências? Isso é inadmissível. Falta-nos ideologia. Tem que ressaltar aqui o trabalho do Bombeiro Mirim. O Bombeiro Mirim, ninguém cita nisso em termos de educação. Em Friburgo a gente tem aqui o Sargento Jardim, Alfredo, os Cabos Lopes e Schott, que fazem o trabalho do Bombeiro Mirim. E cadê a publicidade disso? Não é feito. Cadê a publicidade do bombeiro? Não é realizada. Então é inadmissível. É de repudiar, sim. A postura é de coerência, sim, desde o início. Desde 2005 que eu sou vilipendiado na pele pelo seu Cabral, que eu tenho a honra de nunca ter votado nele. Nunca. E de ter essa posição. Agora, não dá para engolir esse tratamento com quem é heróico. Não dá para engolir determinados discursos de desconstrução daqueles que são heróicos. A mídia se servir a esse papel, aí eu começo a entender, sinceramente, algumas ações que o Chaves teve na Venezuela, de não renovar a concessão de determinadas empresas, porque elas são um câncer para a sociedade. E bombeiro, sinceramente, meu coração já estava, foi como eu disse uma vez, eu quero vomitar toda a problemática educacional, porque eu sinto na pele, e sei.
Agora, quando atingiu também o bombeiro, incendiou literalmente o meu coração. Incendiou de vez. Um dia que eu caminhei com as famílias na passeata que fizeram, de ouvir, eu tenho ex-alunas que são filhas de bombeiros. E uma delas me relatou: Pierre, meu pai tem 30 anos de trabalho e serviço no Corpo de Bombeiros, não tem o nome sujo, e agora é preso, injustamente. Então, no Estado Democrático de Direito, como bem citou, aliás, o senhor tem um discurso afinado, é de uma modéstia imensa. Isso é fantástico, Coronel Marrafa. E humanamente falando, então a gente tem que denunciar sim, porque a menina dos olhos do Cabral é a violência, é o PP, é a Copa do Mundo. Por isso que paga essas gorduchas gratificações. Aliás, nós deveríamos fazer uma grande campanha, porque gratificação não é salário, tem que se incorporar ao salário. Essa política de gratificação é para escravizar, porque ele põe e tira na hora que quer, e é para efeito politiqueiro. Nós temos que lutar por todos os servidores, para que se tenha incorporado ao salário, ao piso. A PEC 300 é a luta mais justa, porque os territórios têm um salário muito diferente. O senador Cristóvão Buarque é muito feliz quando diz da federalização da educação. Os professores têm que ganhar o mesmo salário em toda a parte do país. E é o mesmo discurso dos bombeiros, dos policiais, dos servidores. Isso é um tratamento desigual. E isso a gente não pode admitir. Então a gente tem que repudiar, sim, todo aquele que é contrário à anistia. E eu tenho uma proposta aqui, senhor presidente. Se é que é para ter ação, nós temos um voto de repúdio para entregar ao seu governador. E nós temos que usar a força política que representamos a população. Por que nós não marcamos uma data para descer ao governo do Estado? Levamos uma carta requerendo a anistia com os argumentos que temos, e não faltarão argumentos, e aproveitamos o ensejo e entregamos o repúdio. Olha, o repúdio é por isso, mas nós acreditamos que o senhor tem a sensibilidade para tal. Dê um passo atrás, faça o oposto do que diz o hino do bombeiro, porque o hino do bombeiro, ele chega a dizer maravilhosamente no seu texto, que em momento algum eles voltam atrás para salvar. Mas quando vilipendia-se, volte-se atrás, para aí sim o governador dar a dignidade que nós tanto queremos e pedimos e requeremos e gritamos e solicitamos aos bombeiros. Então, essa é uma proposta, senhor presidente, concreta. Redação da carta, eu me proponho, depois cada um pode fazer a colaboração textual, eu escrevo com o maior prazer, porque se eu tiver uma pena, eu a pingo no sangue e escrevo, porque é o sangue dos bombeiros que hoje cruza o nosso braço simbolicamente nessa fita vermelha, nas roupas vermelhas que estamos usando, no Facebook, em tudo que está se colocando da onda vermelha de solidariedade, que devemos espalhar como vai ser na caminhada. E, curiosamente, a caminhada será no Dia dos Namorados, dia 12 de junho. E a cor do bombeiro é a vermelha, da paixão. Nós devemos congregar essa força do amor, essa força da paixão, a quem demais, e certamente é apaixonado pelo povo, e a quem o povo deve ser sempre apaixonado, os bombeiros. Meu coração é vermelho, nunca foi tão vermelho como nesse momento. Então, fica aqui a minha saudação, a minha sugestão, senhor presidente. Estou a serviço de uma causa porque sou ideológico, e pela ideologia que sempre defendi e vou defender. E não significa dizer que alguns sigam o caminho, que eu tenho que seguir o caminho desses alguns. Eu tenho meu caminho próprio e autônomo, porque eu me pauto em homens que tiveram o seu caminho autônomo. Homens como Leonel Brizola. Foi autônomo e combateu quem teve de combater. E essa é a minha linha, minha maneira de fazer política. Então, bombeiros,
Parabéns e muito obrigado, Marrafa, por estar aqui hoje. Do fundo do coração. Foi muito importante a presença do senhor aqui e de todos aqui nessa noite. Que Deus nos abençoe. Estamos juntos e juntos certamente conseguiremos essa meta. Não vamos permitir achincalhamentos. Chega de tanto achincalhamento. Dignidade ao servidor público já. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, nosso querido amigo Tenente Coronel Sérgio Marrafa, né? Acredito que para mim agora falar alguma coisa sobrou muito pouco, né? Até porque todos os vereadores já se posicionaram muito bem, né? O importante é saber que a Câmara está junto com os senhores nessa luta, sem medir qualquer esforço sequer, né? Não obstante, cada vereador individualmente já tem abraçado a luta, mas também existe a luta coletiva da instituição, da Câmara Municipal de Nova Friburgo, né, uma justíssima luta, uma das manifestações mais bonitas que eu já vi, né, no dia mesmo do desfile, estava na Alberto Brown, quando você vê mulheres e crianças, né, empunhando bandeiras e cartazes, né, pacificamente, de uma maneira muito justa, ordeira, né, faz com que a gente, né, abrace esta causa, e justamente é uma causa de todos hoje. Então, quando a gente vê, né, a inocência de uma criança empunhando e pedindo dignidade para o seu pai, para a sua família, né, para o seu ganha-pão, né, é inadmissível com que algumas pessoas ainda não se sintam sensibilizadas com esses atos. Mas o que importa é que a cidade de Nova Friburgo tem uma dívida com os bombeiros dessa cidade, né, e de reconhecimento, de gratidão, de tudo que foi feito, e jamais, mesmo se não houvesse tido essa catástrofe, jamais a cidade e a população de Nova Friburgo, né, deixaria de se engajar nesta luta com os bombeiros. Então, tenham a certeza de que esta casa está ao lado de vocês, tenho certeza de que o manifesto, como foi aqui dito pelo vereador Marcos Medeiros, pelo vereador professor Pierre, lógico que a mesa diretora e a presidência já autoriza o vereador encaminhamento, a abertura desses manifestos, né? Já havia aqui, informalmente, conversando com o vereador Edson Flávio, que nós faremos o manifesto por escrito, para que a gente possa fazer, logo após Vossa Excelência também fez a proposta, vamos construir isso, né, a 12 mãos aqui, para que a gente faça um manifesto da maior importância, da maior magnitude, para que, quem sabe, né, um manifesto vindo da cidade de Nova Friburgo, é uma cidade que tenta se reerguer após tudo que nós passamos, e sem a ajuda dos bombeiros seria imprescindível, ainda mais quando nós temos a marca aí da morte de 3 bombeiros que ceifaram suas vidas, tiveram suas vidas ceifadas na busca do salvamento de outras vidas. Então, nada mais marcante e significativo do que esta marca que Nova Friburgo hoje tem em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, faremos sim com muito orgulho, com muita vontade, né, e com o maior gosto que esta luta, né, a partir do momento, então, seja também desta casa. Tenho certeza de que, se outros momentos como esse forem necessários, a nossa tribuna, nossas portas estarão abertas para todos os senhores. Rapidamente, por favor, senhor presidente, muito rápido, eu conversei aqui em off com o coronel Marrafa, vai ter a marcha no domingo, a caminhada, a onda vermelha no domingo, e eu tenho uma sugestão que na semana que vem, para esse fogo não apagar, nós possamos ouvir um relatório da marcha e que esse relatório fosse trazido por um praça, né? Nós temos, eu conversei com o coronel Marrafa, nós temos a parte dos oficiais, dos praças, e os praças que recebem um salário de 900 e poucos reais e estão lá detidos, os seus familiares estão lá, mas nós gostaríamos que ele trouxesse para nós também um relatório sobre a situação física, a situação moral, a situação material, se eles não forem libertos, não forem anistiados, não só de todos os bombeiros que estão lá, mas dos friburguenses que estão lá, né? Existem cidadãos dessa cidade que nós os representamos, nós gostaríamos de ouvir por parte dos praças, de algum praça que eles possam escolher entre eles, trazer esse relatório. Como está a condição física, o que precisa, o que não precisa, se tem alguma carência no sentido material, porque lá tem 3 banheiros ou 4 banheiros para 500 homens. Então, a gente sabe que tem bombeiro lá que tem pressão alta, tem bombeiro lá que tinha um estilo de vida de
atividades físicas, né, que foi interrompida abruptamente. Você imagina, você vai na academia toda, você malha, você faz as suas atividades físicas para o exercício da profissão e, de repente, tudo isso é cortado. Isso pode trazer prejuízos para a saúde desses profissionais que lá estão. Então, nós gostaríamos de que os bombeiros pudessem trazer um praça, um sargento do Corpo Bombeiro, pudesse trazer para nós esse relatório para nós vermos como encaminhar. E também o que está trazendo de prejuízo emocional para as suas famílias, as suas crianças, para nós podermos agendar, reunir tudo isso, eu concluo, senhor presidente, reunir todas essas informações, para quando nós formos levar essa carta que o professor Pierre sugere, levarmos esses argumentos. Nós temos que ter argumentos, temos que falar das crianças, o que elas estão sofrendo. Eu estou vendo aqui no plenário criança com faixa na cabeça, protestando em favor do seu pai. E isso traz para a criança, para a família, alguns prejuízos emocionais. Vossa Excelência é pai, nós somos pais, nós sabemos como que nossos filhos não gostariam de nos ver numa situação como essa. Então, eu gostaria que isso tudo fosse colocado nessa carta e para levar ao governador junto com essas informações. Acatar, então, a sugestão do vereador Marcos Medeiros, vou convidar a todos aí que nos prestigiam, né, que venham para cá, para a gente encerrar a sessão com um minuto de silêncio aí, né, para toda essa situação, né, lamentável porque passamos hoje, né, os nossos grandes heróis, os bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Não, podem vir para cá, para o plenário. Faça as honras aí, vereador Nami Nassif, por favor. Se couber. Só queria, antes de encerrar então com esse minuto de silêncio, dizer que a partir desse momento, o coronel Marrafa, ou na ausência do coronel aqui na cidade de Nova Friburgo, até porque ele está, né, às vezes aqui e ora não, que a partir desse momento está aberta uma linha direta aí, né, dos bombeiros, dos representantes do bombeiro, com a Câmara Municipal de Nova Friburgo, ou através dos vereadores, da mesa diretora, o que for necessário, o que for preciso, né, para dar continuidade a todos os atos que nós estamos começando, né, a nossa casa está aberta aí, a causa de vocês, com certeza, também a nossa causa. Então, nós vamos encerrar com esse minuto de silêncio, né, os trabalhos desta 35ª reunião da 5ª sessão ordinária, marcando a próxima, então, para dia 14, próxima terça-feira, às 17h30. Então, solicito a todos que, de pé juntos, né, cumpramos aí um minuto de silêncio, em detrimento a toda essa situação lamentável, porque passamos hoje os nossos grandes heróis. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo, o espaço da democracia.